todos Já estou fazendo coisa de portfólio aqui, ó. Depois eu vou mostrar tudo para vocês. Pode deixar, eu vou organizar. Eu já falei para vocês sobre o portfólio, não mostrei, mas eu estou pensando nessa para ser nossa penúltima ou última aula, que eu acho que vai ser interessante. Quero montar uma aula bem bonita para vocês. Então, assim, nós estamos na unidade 5 e na unidade 5 nós temos o último relatório desse processo, que é o relatório de análise. Então, eu trouxe hoje para a gente poder dar uma olhada, tá? Então, é outra coisa que é importante que às vezes, não foi o caso de nenhum de vocês aqui, mas algumas pessoas, por exemplo, vamos dizer assim, viram os itens, né, que tem no relatório e escreveram isso num documento. Só que precisa, gente, ser nesse tipo de documento aqui. Tem que ser nesse modelo que é disponibilizado pela universidade. Esse é um dos critérios, o núcleo exige isso, que todos os modelos de atividades de entregas, eles já são feitos, pensados, tanto para facilitar o preenchimento, né, quanto tem uma identidade que representa a faculdade, é um documento formalizado, então é importante que seja nisso. A outra coisa é que algumas, que também não foi o caso de nenhum de vocês que estão aqui, né? Mas é importante a gente estar ciente disso. Usando inteligência artificial, né? ChatGPT, Gemini, enfim. Não sou contra o uso de nenhuma delas, mas é importante a gente usar isso com consciência. Eu recebi coisas que a pessoa provavelmente pesquisou, né? Na inteligência artificial, e aí provavelmente pediu para que preenchesse o relatório e ela simplesmente copiou e colou. E esses programas, né? Eles têm é, é, alguns itens neles que são marcantes, né? Vamos dizer algumas características. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele faz, conforme ele vai de um item, de um tópico para outro, ele põe um traço, ou ele põe uns emojis, enfim. Né? Claramente dá para se perceber que foi um relatório gerado pela inteligência artificial. Então, eu acho que a gente pode usar a inteligência artificial como uma aliada para ela dar um apoio, melhorar um texto, reescrever algo para você, mas não coloque ela para fazer o relatório todo, o seu trabalho todo. É perceptível, sabe? Às vezes, principalmente quando a pessoa copia e cola direto, ou eu tive gente que entregou o próprio documento que foi gerado pela inteligência artificial, pela IA. Então, assim, não tem como não perceber isso, e isso pode trazer um problema, porque a gente não vai poder aceitar. Então, é importante que pode usar como aliado? Óbvio que pode, para dar um apoio de alguma forma, né? Mas preencha o seu relatório, use um modelo específico e determinado pela faculdade, isso é muito importante, tá? Então, outra coisa que também eu vejo assim que as pessoas acabam não preenchendo, preencha esses itens, o nome completo, o nome do seu curso, é importante, porque isso ajuda a identificar que o documento é seu. Aí nós temos as primeiras informações do local, dia, mês e o ano, também é importante você preencher nisso, preencher esses itens. Então, o primeiro item que a gente tem aqui são as informações sobre a escola, né? Então, são aquelas informações básicas que vocês provavelmente que vocês já têm, que vocês usaram no termo de compromisso, usaram no outro relatório também. Então, começa com o quê? O nome da instituição, né? O tipo de instituição que é. Esse relatório, gente, todos os itens, ele é para ser preenchido por vocês, tá? Como até o Felipe trouxe aqui, mas eu não sei exatamente quantos banheiros tem, não tem problema. Eu tive uma aluna, por exemplo, que ela falou que a escola que ela estagiava, eu não sei se foi uma de vocês, ou alguém que entrou depois, falou, professora, ela tem uma escola, tem uma, né, um prédio, e tem outro prédio. E aí perguntou se precisava colocar de todos os prédios. Não. Você precisa falar do lugar específico que você está estagiando. Então, por exemplo, se você onde está estagiando, você percebe, tem 2 banheiros, você preenche, tem 2 banheiros. Se vocês conseguiram, obviamente, sentar com alguém e ir perguntando, vai facilitar,
né? Ajuda a facilitar vocês estando com alguém da escola. Mas eu sei que às vezes em alguns momentos é difícil, tanto para a pessoa te dar um apoio, quanto para vocês pararem e sentarem com essa pessoa. Então, para que não atrase nenhuma entrega de vocês de relatório, não se prendam a esses detalhes específicos. Existem itens que são muito mais importantes do que esses em si. Eu não estou dizendo que esses não são importantes e que não devem ser preenchidos. Eles devem ser preenchidos. Mas não são esses que vão prender ou impedir que vocês façam o relatório de vocês, entendeu? Então, o endereço completo. E é importante também, todos os itens têm que ser preenchidos, tá? Às vezes a pessoa me entrega, não escreveu a conclusão, ou pulou um item. Mesmo assim, tem coisas como dizer assim, não tem, preencha, não tem. É importante. Telefone de contato, né? Isso é tudo sobre a escola, tá? Que vocês estão estagiando. O e-mail da escola, o nome completo da direção, né, ou do diretor ou da coordenação. Então, esses primeiros dados, que é 1.1, são os dados sobre a escola. No segundo, são os dados sobre o supervisor. Por exemplo, eu tive uma aluna que acho que eu fiquei umas semanas mandando para ela. Ela não preencheu nenhum dado do supervisor e tem que preencher. O supervisor é aquele professor que está com você em sala de aula, né? Se por um acaso foi um diretor que foi como seu supervisor, você vai preencher com os dados deles. Se foi um coordenador que foi seu supervisor, você vai preencher também com o dado dele. Enfim, tá? A pessoa que ficou lá como a sua supervisora de sala de aula. Então, é o nome completo, CPF, mas essa aluna já consertou, ela preencheu, já dei até o concluído dela. A graduação, qual é o cargo, a função, né? Diretor, coordenador, professor, um e-mail, né? O telefone dele, vocês avisam que tudo é sigiloso, nada é passado, ninguém vai entrar em contato com eles a não ser que seja necessário, se for alguma dúvida sobre estágio, que é muito importante. Às vezes a pessoa fica receiosa de oferecer essas informações. Eu sei que eles já ofereceram lá quando vocês preencheram aqueles dois primeiros documentos, que é a carta de, o termo de compromisso. Mas ele pode ficar também receioso, você pode falar que tudo isso é um documento que é entregue para a professora, ela corrige, e a partir disso ninguém mais vai ter acesso a ele. Ele vira um documento, um arquivo da própria faculdade. Então, o campo de estágio, que é educação infantil, esse já está preenchido, que é esse relatório, ele trata sobre isso. E aí a gente tem a parte mais teórica, né? Que são informações de vocês, tá? São vocês que vão preencher. O que vocês tiverem dúvida, vocês vão ter que perguntar a alguém da escola em si. Mas também não é nada que vai ser muito que a pessoa não possa te fornecer, ou que você precise de algo muito elaborado. Então vamos lá, né? Aí agora são as reflexões do item 2 sobre o contexto escolar. Impacto da estrutura da escola no processo de ensino e aprendizagem. O que que isso quer dizer? Qual é a estrutura da escola, né? Para a gente visualiza, para poder pensar de que forma isso influencia e impacta o processo de ensino e aprendizagem. Ela tem biblioteca, ela tem pátio, né? Quando a gente trata de educação infantil, ela tem área, tem parquinho, tem solário, são diferentes lugares, tem ateliê, porque agora tem escolas que estão trabalhando com ateliês, né? Então, são diferentes locais, né? Ou vivências. E aí, quando a gente fala em estrutura, não são só esses locais diferentes. Mas, por exemplo, em sala de aula, a sala de aula ela é dividida em cantinhos, elas são espaços, né? Tem o cantinho da leitura, o cantinho do espaço riscante, que são lugares onde as crianças vão ter acesso a canetinha, lápis, para elas brincarem. Tem o cantinho dos brinquedos, né? De que forma? A estrutura desse ambiente ele impacta. Então, um cantinho, uma estrutura de cantinhos, ele ajuda as crianças a diversificarem as atividades. Vocês vão falar um pouquinho sobre isso, né? Como essa estrutura desse local, dessa escola, influencia, né? Então, por exemplo, tendo um quintal, uma área aberta, né, com natureza, por exemplo, de que forma que se pode impactar? Vou dando um exemplo assim, né? Pode impactar que algumas atividades são pensadas nesse espaço, que é um espaço que tem a natureza, então as crianças estão em contato com a natureza, podem ter essa relação que em alguns lugares não tem. É um lugar que tem um ateliê, né? Que é o ateliê de artes, né? Que seria a sala de arte que a gente chama ele agora de ateliê, fazendo uma comparação meio
pequena, mas tentando comparar. Então, tendo um ateliê, as crianças diversificam essas atividades, porque além, elas desenvolvem um trabalho manual mais específico, trabalhando com diferentes materiais. É isso que vocês vão falar, né? De que forma essa estrutura, ou são só uma escola que tem a sala, tem um refeitório e tem um pátio. Nesse pátio também. Então, é isso que vocês vão falar. É uma escola que tem uma estrutura menor, então, assim, não tem lugares tão diversificados para as crianças transitarem, mas mesmo assim influencia o processo de ensino, aprendizagem positivamente, porque as professoras, as pessoas que estão lá, né, oferecem outras oportunidades. Eu vou dar um exemplo prático. Na minha escola, nós não temos espaços da natureza, apesar da natureza estar em volta da minha escola, né, da minha creche, dentro dela em si, nós não temos esse contato. Então, o que eu fiz? A gente fez uma atividade, as crianças do nosso tema é o brincar e brincadeiras. Eu falei, gente, eu lembro como eu gostava de brincar com terra. Brincar com terra é uma delícia. E aí, o que a gente fez? Colocamos no meio da sala um TNT, pegamos um punhado de terra, né, que a gente comprou, e colocamos lá, e demos panelinha. As crianças amaram, simplesmente amaram, gente. Nesse dia eu ia dar água para eles, mas estava muito frio, e o Rio aqui mudou de temperatura muito rápido e a minha sala é muito fria. E aí eu fiquei receosa, mas eu estou esperando dar uma esquentada boa e aí a gente vai fazer a segunda etapa, que é misturar, ó, a terra com a água. Então, assim, eu não tenho a natureza em si, né, como um espaço, constante e permanente dentro da minha escola, mas a gente oferece esse tipo de recurso e contato com a criança que é importantíssimo. Dai, você levantou a mão, pode falar. É só para poder falar um pouquinho do que a senhora está falando, né? Na sexta-feira eu fiz a minha regência e aí eu fiz sobre a primavera. E aí eu Ah, levei legal. naturais tal para eles fazerem, né? E aí a professora supervisora já aproveitou o que eu tinha feito com eles lá, porque aqui tá com surto, né, em Brasília de escorpião. Aí lá na escola Caramba. aí lá na escola tem um espaço que eles criam galinha para poder já controlar os escorpiões, né? E aí, nesse mesmo dia que eu ia fazer a minha regência, uma aluninha da minha sala levou um pintinho. Aí eu falei, meu Deus, Ah, logo no meu dia. Aí a gente aproveitou, depois a gente foi lá para esse espaço, ficamos com as crianças lá, ela com esse pintinho. Tem pato também, tem uma piscina lá para eles, da educação infantil. Essa escola é muito grande, são 1.500 alunos. Então, caramba. lá, só lá dentro tem 4 parquinhos enormes, né? E assim, então é bacana a senhora falando disso aí fui vendo aqui, abrindo o meu leque todinho do que a gente pode falar no relatório. Exatamente. Aí você vê, daí um espaço tão diversificado que é raro dentro da escola, como tem tantas possibilidades da gente de melhorar, né? Diferenciar, né, o processo de ensino-aprendizagem. Olha que oportunidade bacana, né? É muito difícil uma escola que tenha galinha, né? Que tem esse tipo de coisa, não, né? Não é sempre que a gente tem acesso. Isso já é uma forma de impactar, sim, o ensino o processo de ensino-aprendizagem, porque oportuniza até para o planejamento da professora, né? Ela pensar bem fora da caixinha, se ela quiser, né? Pode ir bem além. Eu ia amar, tá? Imagina, eu Eu ia lembrei amar das linhas eu lá, amo a minha escola, mas eu ia amar demais isso aí. Então, vamos lá. Então, agora o segundo 2.2, né? Disponibilidade e impacto dos recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. O que, que é isso? Existem muitos recursos, ó, a Dai já deu um exemplo que na escola dela com certeza tem vários recursos, né? E o que são os recursos? Televisão, caixas de som, isso tudo a gente pensa como recurso. Material, papel diversificado, sabe? Tem riscante é canetinha, lápis de cera, carvão é um riscante, trabalha com diferentes recursos didáticos, trabalha muito com reciclagem, né? A professora faz muito esse tipo de trabalho, pensando no reaproveitamento de material. É sobre isso que vocês vão falar um pouquinho, né? Que tipo de material, que tipo de recursos vocês visualizaram durante o estágio de vocês, né? Tem data show em sala de aula. Eu comprei um data show, né, gente? Eu não me seguro
que não se fala mais data show, se fala projetor. Data show é da minha época, né? Dos antigamente. É. Então, assim, eu via sempre anunciando esse projetor. A gente tem um na escola, sabe? Mas é daquele bem antigo. Ele é desse tamanho. Ele tem todo um artefato que você tem que ligar. Que aí é computador, é cabo de não sei o que. Eu sempre usei, sempre gostei de usar. A gente trabalhou um ano sobre o Rio de Janeiro. Desculpa, sobre uma volta ao mundo, né? A lógica seria sobre a volta ao mundo, e a minha sala ficou trabalhando no Rio de Janeiro. E aí a gente fez um trabalho das crianças, porque lembra, né? Eu trabalho dentro de uma comunidade muito pobre no Rio, na zona norte do Rio de Janeiro. O Rio é muito grande, então os nossos pontos turísticos mais conhecidos, mais famosos, são os pontos turísticos que ficam na zona sul do Rio, que nem sempre essas crianças ainda não transitaram por esses espaços, né? E aí a gente ficou pensando, poxa, não tem como falar do Rio de Janeiro sem falar sobre os pontos turísticos. E aí o que que a gente fez? Escolhemos alguns pontos turísticos, o Pão de Açúcar, o Corcovado e a Praia de Copacabana. E uma ida à praia. E aí nós fizemos toda uma vivência, gente. Por exemplo, e lembra, sempre também os pais participando. Nós colocamos, fizemos o ticket, a gente fez ticket, porque quando você compra o ingresso, né, para ir tanto no Corcovado quanto no Pão de Açúcar, nós fizemos ingresso para todos eles, avisamos aos pais que seria um dia de um passeio, fizemos a lógica como se fosse um passeio mesmo, sabendo que seria um passeio dentro da sala de aula. Mas os pais foram avisados, pedimos que eles trouxessem as crianças arrumadas para elas irem no ponto turístico. E aí, quando eles entravam, a gente arrumamos toda a sala. Então, por exemplo, para o Pão de Açúcar, nós colocamos todas as cadeirinhas, né? Todas as cadeirinhas de lado, né? Como se estivesse dentro do bondinho. E aí colocamos o telão e projetamos a paisagem do rio. Então as crianças se sentiam como se estivessem mesmo passando. E era do rio, porque eu consegui no YouTube o filme mesmo, né? Do que é filmado no próprio bondinho e passei para eles. Do Corcovado fizemos a mesma coisa. Projetamos o Corcovado, né? O Cristo Redentor, né? Sem nenhuma conotação religiosa, só como um ponto turístico mesmo. E aí fizemos ingresso. Eles chegavam de manhã, a gente mudou toda a rotina. Eles chegavam, já estava tudo esquematizado, porque a ideia da chegada já era o passeio deles. Então a gente organizava em fila, fazia a chamada do nome para ver se estava todo mundo no passeio. E aí andamos no ônibus lá também. E aí eles entraram no Corcovado, eles ficavam livres, né? Mas viam também, a gente projetou, aí usávamos o projetor, né? Projetamos o Cristo Redentor. E aí nós fizemos uma montagem que todas as crianças tinham uma foto no Cristo Redentor, igual todo mundo faz, que tira aquela foto de braço aberto, né? Nós fizemos uma montagem deles lá mesmo, cada criança levou a sua foto. E a da praia foi a melhor. As crianças vieram de biquíni, aí pedimos para vir com óculos escuro, chapéu de palha, bonezinho, os meninos de sunga. E aí colocamos no chão, a gente colocou um TNT, olha só, e botamos 2 sacos de areia, gente. No final, não vou dizer para vocês que não foi trabalhoso tirar aquela areia de lá. Foi. Botamos a areia para eles. Botamos cadeira de praia, a gente comprou biscoito Globo, mate, e aí projetamos, né? Também no nosso telão, lá tem um telão grandão, que pegava quase a parede toda. A praia, uma praia. Que é até assim, uma praia, praia de Copacabana, eles já foram muitos. A praia é um passeio que eles vão muito, né? Então eles já conheciam. Mas como a gente estava falando de pontos turísticos, e a praia de Copacabana é um, né? Aí colocamos biscoito Globo salgado, botamos o mate que vende, assim, eles na cadeira de praia, e o som, né? Botamos o som ambiente também da praia, assim, muito legal. Então, assim, eu gosto muito de usar o projetor. E aí é uma discussão bem bacana de você pensar assim.
Você pode proporcionar nos espaços diversificados, né? Vivências diversificadas. Basta querer. E aqui, gente, eu não estou falando, você tem que comprar o Biscoito Globo, você tem que comprar o mate. Não. Foi uma escolha minha, foi uma escolha da minha equipe, porque a gente faz tudo em conjunto e o pessoal concordou, a gente dividiu entre a gente, mas não precisava disso tudo. Não precisava. Só a projeção mesmo, tá com biquíni, depois tomar banho de biquíni, né? Já é maravilhoso. Nesse dia eu lembro que também não deu para tomar banho de borracha, mas depois nós fizemos um banhozinho de borracha. Então, assim, são esses tipos de são recursos. E aí eu tô lá com o meu projetorzinho, eu amo ele, eu monto ele, eu fiz do universo, né? Peguei todo o universo, céu estrelado, coloquei eles deitados e projetei no teto da minha sala, eles amaram. Enfim. Então, a gente já falou dos recursos. Vamos para o próximo item, senão eu me perco aqui. Influência do perfil socioeconômico da comunidade atendida pela escola no desempenho dos alunos. Eu gosto sempre de dar um exemplo e eu vou dar o exemplo meu. Então, por exemplo, a minha creche, se eu pensar no perfil socioeconômico da minha creche, são pessoas de baixa renda. E aí pode ser de classe média alta ou de classe alta as escolas, né? Mas, por exemplo, na minha realidade, então vocês vão colocar isso. Qual é a influência? A influência é o quê? Você do perfil socioeconômico. Nós sabemos, o professor sabe, que o perfil do público que ele atende são crianças, né, com famílias de baixa renda. Então, são crianças que podem apresentar algumas especificidades em relação a isso, mas que isso não é determinista de modo algum. Seria, no caso, né, se eu escrevesse, seria um pouco sobre isso. Mas que isso acaba influenciando, às vezes, em algumas atividades diversificadas, ou às vezes na participação. Então, por exemplo, em alguns momentos eu tenho uma baixa participação, dos alunos, porque eles não conseguem vir por diversas questões. Então, isso, gente, vocês não precisam escrever, tá vendo que são itens? Textos gigantescos, não. É um parágrafozinho, 3, 4, 5 linhas já é suficiente, tá bom? Então, avaliação da equipe pedagógica no atendimento às demandas educacionais dos alunos. É uma avaliação sempre respeitosa, obviamente, né? Então, a equipe pedagógica que faz parte dessa escola, como elas atendem, né? Você percebeu que elas têm um atendimento, são carinhosas, são preocupadas, atenciosas com as crianças, né? Ouvem, né? Fazem esse exercício de ouvir as crianças e dar atenção que elas necessitam. É uma ideia geral que vocês vão dar sobre o tipo de atendimento, para vocês perceberem como a equipe ela interage com essas crianças, né? As necessidades educacionais dos alunos, né? Se elas repensam a atividade, planejamento, como você avalia essa participação, né? Essa interação delas com as crianças. E aí a gente vai para o item 3, né? Reflexões sobre a prática docente observada. E aí você já está falando do seu supervisor em si. Metodologias e estratégias de ensino. Então, descrição das estratégias de ensino adotadas pelo professor. É um professor, por exemplo, se vocês acham que se eu pudesse descrever qual é a minha estratégia de ensino, eu acho que uma das principais é trabalhar com vivências, por vivências, e trazer o cubo como esse disparador para as minhas atividades. Então, eu colocaria essa explicação se eu fosse narrar quais são as minhas estratégias. E aí podem ser diversificadas outras, né? Por exemplo, um professor que ele gosta de ouvir as demandas das crianças e apresentar isso no planejamento. É um professor que ele trabalha com muitos recursos didáticos, ou gosta de trabalhar muito com materiais específicos. É uma descrição básica do que vocês, da percepção de vocês sobre que tipo de estratégia o professor em sala de aula ele usa. Ele é muito discursivo, ele gosta de falar muito, às vezes na relação. Ele é um professor mediador mesmo, ele media a relação, ele se relaciona com os alunos de forma horizontal, então não tem discrepância. Ou é um professor que é mais tradicionalista, né? Ele é aquele que ele gosta de apresentar aula, de dar aula, de falar, e pede mais que as crianças absorvam isso de alguma forma. Então, é basicamente isso que vocês vão falar, né? Descrição das estratégias de avaliação e monitoramento da aprendizagem adotadas pelo professor. Vou dar a minha, por exemplo.
A principal para mim é no momento da rodinha. No momento da rodinha que eu sempre estou ouvindo as crianças, né? Mas acho que a rodinha é o principal, porque é o início do meu dia, né? Quando eu começo a conversar com eles, e durante a semana, geralmente eu apresento um tema. E durante a semana, se eu vou ouvindo deles, se eles vão fazendo conexões, eu percebo, já é meu processo de avaliação, que é através da observação e o momento, né, que eu consigo fazer essa avaliação e eu fazer esse monitoramento mais específico, mais detalhado, é no momento da rodinha. Descrição dos recursos didáticos e dos espaços físicos da escola adotados pelo professor nas aulas. Então, por exemplo, no exemplo da Dai, a professora foi no galinheiro. Então, você pode falar, essa professora, ela, no meu caso, por exemplo, quais são os meus recursos didáticos mais específicos? Eu uso muito o Cubo, que é um recurso que está na minha sala, né? E eu gosto muito de usar o solário, que é o espaço aberto, que é o nosso terraço, né? A minha creche, ela é vertical, ela tem 3 andares, e eu gosto muito de usar o terraço, que é o espaço que tem sol, que tem vento, que a gente via o nosso galo também, né? Porque você já via ele mais do alto. Então, assim, são lugares que eu gosto de usar muito, os espaços que eu mais uso além da minha sala de aula, obviamente, né? E aí vocês podem falar, tem professores que gostam mais de ficar em sala de aula, que já não gostam tanto dos espaços externos. Então, é basicamente isso. Descrição da relação estabelecida pelo professor com os alunos e seus responsáveis. Essa é uma relação amistosa, os pais têm uma receptividade bacana com esse professor, existe um diálogo, vocês perceberam isso? Por exemplo, meus pais, eles me procuram, me mandam mensagem. E é muito legal, que é muito respeitoso, porque nós temos o grupo do WhatsApp. Eu dificilmente, é muito raro, eu receber alguma mensagem, alguma solicitação dos pais fora do meu horário de expediente. Isso é uma troca muito bacana, né? É um momento muito legal. Então, essa relação ela não ultrapassa os limites da relação de trabalho, mas eu sinto que os meus pais eles têm uma segurança em mim, eles vêm conversar comigo, tiram dúvidas, né, me pedem conselhos às vezes. Uma mãe estava querendo que a filha ajudasse na fralda, ela, professor, o que você faz? O que vocês fazem aí para ajudar a desfraldar? Então, essa é uma relação amistosa, uma relação de troca. Eu deixo eles sempre cientes do que vem acontecendo. Eu não consigo mostrar para vocês aqui, porque a coisa é horrível. Por exemplo, ontem nós estamos fazendo essas atividades, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. E aí, eu mandei para eles, aí eu mando explicando, eu não mando só as fotos, eu mando para eles explicando também o que hoje a gente está fazendo. Então, por exemplo, ontem eu mandei para eles, tá vendo? Não sei se vai dar para vocês verem. E aí eu mando a explicaçãozinha, acho que não dá para ver, né? Eu botei boa noite, seguem atualizações com fotos das nossas atividades brincantes. Aí botei nosso tema desse mês são brincadeiras e brincar, mas não poderíamos pensar em um planejamento nosso se temos os maiores especialistas em brincar e brincadeiras na nossa sala. Então, por isso, o planejamento está indo de acordo com o que as crianças desejam. A gente pergunta para eles: o que vocês querem brincar hoje, né? Todos os dias perguntamos do que eles querem brincar. Tudo tem sido de acordo com a vontade deles, queremos que eles explorem e brinquem à vontade. Na verdade, eles estão nos ensinando a brincar. E botei para eles assim uma explicação e botei, eu não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Eles brincando com a terra, né? Eu acho que não dá para ver. E aí botei eles brincando com a terra. Depois, se eu vou separar, que eu vou mostrar isso para vocês. Eu fiz um barquinho de papel, né? E aí ficou muito engraçado, porque eu fiz o barquinho de papel, e aí eu botei as bacias lá no nosso solário com a água para eles brincarem. Tava um dia de sol. Na segunda-feira, eu falei, vou aproveitar ontem. Aí botei o barquinho. Gente, se durou 2 minutos, foi muito. Quando eles viram o barquinho de papel na água, eu falei, eles começaram a afundar, desmantelaram tudo, virou uma água com papel. Mas mesmo assim faz parte do processo, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Virou tudo uma água e ficou, mas eu também botei para os pais, enfim. Então, assim, é uma relação que eu gosto muito de estar em contato com os pais. Mas tem professores que já criam uma certa distância, um distanciamento, prefere dar só as informações mais básicas, não gosta de tanto contato e tá tudo bem. Cada um trabalha de um jeito, mas
para quem pode dizer alguma coisa que já teve alguma experiência sobre isso, é muito melhor ter os pais do nosso lado, né? 3.2, né? Análise crítica do alinhamento das metodologias e estratégias didáticas adotadas pelo professor com a proposta pedagógica da escola e seus impactos no desempenho acadêmico das crianças, dos alunos, né? E aqui é só itens para vocês marcarem, né? Aí são as suas vivências do estagiário, tá vendo? Ah, desculpa, aqui é uma análise crítica. Eu pulei, mas vocês têm que preencher. É uma análise crítica do alinhamento das metodologias e estratégias didáticas que são adotadas pelo professor com a proposta pedagógica da escola e seus impactos no desempenho acadêmico dos alunos. Vou dar o exemplo da minha. Então, qual é a proposta da minha creche, né? Qual é o tema do projeto da minha creche? O tema do projeto da minha creche esse ano são contos e fantasias, né? O mundo da imaginação da Recanto da Cachoeira, que é o nome da creche que eu trabalho. E aí, o que eu tenho aí? Eu vou falar agora sobre as minha metodologia, os meus recursos. Então, a minha metodologia, eu trabalho com vivências, eu venho trabalhando com vivências. Então, qual é a associação? Como tema, que aí é o que vocês vão tentar fazer com a escola que vocês estão estagiando. Eu estou dando o exemplo da minha. Como o tema era o mundo da imaginação, a minha ideia foi usar como metodologia as vivências, que era o quê? Incentivar a imaginação das crianças, e eu uso como recurso o cubo, para que ele seja o disparador dessas vivências. Então, é um espaço, porque a minha lógica foi o quê? O cubo pensado como um espaço onde as crianças viam que ele poderia se transformar no que ele quisesse, que eu queria indicar para as crianças que elas podem ser o que elas quiserem, que elas têm possibilidades, né? Então, a ligação da proposta da escola, né? No caso da minha creche, com o meu planejamento, né? Com a minha metodologia, com a minha estratégia, a principal foi essa. Como o tema era o mundo da imaginação, eu usei como disparador o cubo, né? Como metodologia, o recurso o cubo, para que eu fizesse o quê? Vivências com as crianças, para que a gente explorasse esse mundo da imaginação, explorasse essa parte da imaginação. E aí, qual é o impacto que eu percebo para as crianças? Que eles abraçaram o cubo, né? Eles gostaram realmente desse espaço, eles se apropriaram desse espaço, porque eles não se limitam. Eu tinha muito medo de eu montar as coisas e as crianças ficarem, tipo, pedindo a minha permissão. Eu posso entrar, professora? Eu posso entrar, tia? Eu posso entrar? E eu não queria isso. Eu queria que eles percebessem que era um espaço deles. Porque, na minha lógica, a sala de aula, ele é um espaço dividido. Eles sabem que a sala de aula ela é tão minha quanto deles. Então, é tão minha quanto do tio Vanildo. É tão deles quanto da tia Aline. É um espaço dividido. Então, o que é a sala de aula na minha cabeça? O que a sala de aula representa para eles? É um espaço de um adulto, eu como adulta, né? Mas também é um espaço de criança. Só que eu queria que eles percebessem que o cubo era só o espaço deles. Era o lugar deles dentro dessa sala de aula. Então, vamos dizer, a avaliação dentro desse processo todo, para mim, era isso, se eles se apropriassem desse espaço como deles. Então, eu tenho coisas assim, por exemplo, a gente trabalhou o universo, eles estavam lá dentro brincando de boneca sem problema nenhum. Ou pegavam um livro, sentavam e liam uma história. Então, isso para mim me mostrou que eles se apropriaram, que a minha ideia, né, inicialmente, que eles reconhecessem aquele como o espaço deles, deu certo, né? Então, dentro do meu projeto, do meu planejamento, eu explicaria de forma analítica, né? Criticamente, dessa forma, que é um caminho que é para vocês fazerem também. Qual é o tema da escola de vocês? E aí, de que forma que vocês estão estagiando? De que forma vocês observam que a professora usa esse tema? E você percebe resultados? Você acha que também pode não dar resultados, né? Não esperados ainda, né? E aí, agora a gente vai para o item 4, que são itens para vocês marcar. Atividades envolvidas presencialmente na escola.
Que aí você está falando sobre você, sobre o estagiário, né? Apoie o professor supervisor nas regências das aulas, apoie o professor supervisor na aplicação das atividades, apoie o professor na escolha dos recursos. Se vocês não têm essa liberdade, vocês não marquem, entendeu? Marquem só o que vocês também participam, que também não precisa inventar, ou assim, enfim, isso não vai prejudicar vocês de modo algum, né? Ou também tem aqui, ó, não houve participação ativa, somente atividade de observação, enfim, podem ser sinceros sem problema nenhum. Professora, Descrição. Oi, alguém quer falar? Luzia. Eu estava com Pode essa falar. folha junto com a minha professora, lá da sala, Sim, porque além da diretora estar observando, né, o que eu estou fazendo, a professora que está lá dentro, ela me observa, entendeu? E sim, hoje foi essa questão aí é que a gente estava conversando. Eu auxilio, né, dentro da sala de aula, as crianças que têm dificuldade, às vezes, de realizar alguma atividade. legal. Sim, Aí eu falei para ela, será que eu tenho que marcar, professora? Ela falou, tem, pode marcar que você sim, participa. sim, com E, certeza. e aí ela ficou em dúvida sobre a parte aí. Você só observou? Não, você não só observou, entendeu? Então, essa parte de baixo aí, eu queria que Não você marca. explicasse. Então, eu não marquei, entendeu? Não tem Então, problema, professor, é tá? Fica assim, tranquilo. sobre as questões que eu preenchi hoje, tudo ela deu uma olhada para mim, Ah, é o que bom que estava te certo, ajuda, né, Lu? Isso é o que estava ótimo, isso é errado, positivo. entendeu? E eu fiquei em dúvida sobre essa parte aí. Foi muito Não, bom sem explicar, problema. tá? É só até aí, professor, Tá entendeu? bom. Então, vamos lá. Item 4.2. Descrição dos desafios enfrentados nas atividades vivenciadas na escola e as estratégias utilizadas para superá-los, destacando os aprendizados obtidos. Lembrando que são os seus desafios, tá? Você, como estagiário, quais foram os desafios? Então, eu já vou dar a palavra aqui para quem levantou a mão. Então, vamos dizer assim, às vezes, por exemplo, a Lu, como estagiária, ela conseguiu. Participar ativamente de alguma forma. E aí você pode colocar como desafio assim, compreender, né, como você teve uma participação ativa, auxiliava os alunos, o desafio é esse, né? Compreender de que forma, até que ponto você pode auxiliar esse aluno, o que você deve passar para ele, para que você não ultrapasse nenhum limite. Ou, por exemplo, vamos dizer, um aluno que não teve uma participação muito ativa. Ou, às vezes, a gente teve um exemplo aqui no encontro que uma colega falou: Poxa, elas não deixam nem as crianças falarem comigo. Vocês podem falar isso, colocar. Então, quais foram os desafios? Né? Infelizmente, não teve uma receptividade muito grande. Óbvio que vocês não vão colocar isso e dar para a pessoa ler, né? Porque é uma coisa mais pessoal de vocês. Mas, por exemplo, essa colega, ela falou que a professora e a diretora orientou que nenhuma criança falasse com ela. Isso é um desafio, porque é importante ela ter esse contato com as crianças. Esse é o momento, né? E o papel desse professor supervisor era orientar esse processo, facilitar esse encontro, essa relação, e não foi possível. Então, vocês vão falar um pouquinho de como foi o estágio de vocês. Quem levantou a mão, que só está RA aqui, é Renilza, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, meu amor, tudo bem? Tudo bem? Desculpa aí o atraso, é que eu cheguei de serviço agora. Não tem problema, não. E acabei de entrar, então, essa parte do relatório eu já fiz, já concluí, né? Ah, Enviei que para bom. você quarta-feira passada. Você quer dar continuidade ou eu posso falar no final? Eu posso continuar. Não, você pode continuar, não tem problema, não. Então, é que eu já fiz, já falei com você antes, né? Sim, Desculpa. não, imagina. Eu fiz o estágio, já fiz o estágio 2, estágio 1, Eu estou sei. terminando agora, já encerrei, né? Já Que concluí bom. tudo, graças a Deus. E eu vou fazer o ENAD, não sei se você lembra, eu conversei com você. Lembro. Você é minha Eu, única aluna que vai fazer ENAD.
Então, que eu fiquei doente, a minha professora de sala também ficou doente, eu consegui dar aula agora quarta-feira, eu já enviei, Ai, já. que bom. Que bom, tá ótimo. Então, aí, para mim entrar no sistema do ENAD, você tem que fazer a correção, é isso agora? Não, aí o que acontece? Você vai enviar, eu vou fazer primeiro a correção no nosso ambiente normalmente. Sim. Aí, Então, depois. depois que você fizer, que você der a sua aula, o professor supervisor primeiro, ele entra e eu faço isso depois. A última etapa é a minha. Ah, sim, porque eu já fiz toda a etapa, né? Entendi. Eu já fiz toda a etapa lá do meu estágio Sim, e, e agora eu estou só esperando sua correção para mim entrar no ENAD. É tá isso? bom. É É isso. isso. Você Já já deu você já deu a sua, já fez a sua regência também. já fiz tudo já, graças a Tá. Deus. Tá, beleza. Tá bom? Aí fica tranquila que a gente vai dar. Mas você colocou o plano de aula também lá no nosso ambiente, né? Já encerrei, professora. Ah, É, então porque tá. Então, foi marcado no dia 8 de outubro, só que aí, como eu fiquei doente, aí depois a professora da sala ficou, aí deu para sim. fazer agora, né? Ah, tá bom. Tá. Então, eu só vou só esperar a sua correção para me poder entrar, né? No ENAD. Isso. Não, primeiro é a correção do professor supervisor. Ah, Que então, ele vai preencher. pode Ele já falar. entrou? Ainda não, É. mas O eu, professor. mas eu já fiz a prática, e já tenho já a correção dela já. Aí depois disso, depois que ela fizer a correção, aí é a minha parte, aí eu acesso. Mas de qualquer forma, fica tranquila, que eu vou me inteirar disso direitinho e peço para a Lu entrar em contato com você, tá bom? Então, tá. Então, eu vou ficar te aguardando, então, né? Tá É bom. isso. Eu fiz até o curso de capacitação já, porque eu precisava fazer, já tá tudo certo pro meu lado. É só eu aguardar a correção do supervisor e aí depois vem a minha. Então, tá. Então, o supervisor é. Então, tá. Entendi, entendi. Tá bom? Fica Tá bom. tranquila, tá? Ó, qualquer coisa eu mando um e-mail. Manda sim, mas pode deixar que eu falo com a Lu e ela te manda mensagem com certeza. Professora, só um pouquinho. É a supervisora agora da Unileia, né? Que vai fazer essa Não, correção. a supervisora é a professora da sua sala de aula, que Tá, esteve com. tá, tá. Não, então tá correto, entendi. Tá correto, isso. Eu sou da Unileia, aí sou eu, que aí é a orientadora, Sim, sim. Não, é só tá para bom? ficar bem claro, tá. Tá Então bom. tá, obrigada. Nada, imagina, qualquer coisa você pode perguntar. Dai, pode falar. Ok, não, tá, para mim tá certinho. Obrigada. Boa noite. Professora, só Boa para noite. poder eu não esquecer, essa aula a senhora vai disponibilizar ela amanhã para a gente dar tempo de ficar para preencher o nosso relatório? Disponibilizo sim, pode deixar. É porque eu passo ela pro YouTube. O que acontece? Ela não fica pronta hoje, né? O Ah, Teams ele leva um tempinho. Aí amanhã já deve estar disponibilizada. Aí eu ponho no YouTube e ponho o link lá para vocês. Pode deixar, tá bom, obrigada. tá bom? Então vamos lá para a gente poder ir encerrando. A gente já está passando até da nossa hora. Descrição das atividades utilizadas para a superação dos desafios enfrentados nas atividades vivenciadas, né? Então, o que você usou enquanto estratégia? Conversou mais com o professor, se mostrou mais disponível, né? Se ele não era tão acessível, ou você ficou na observação mesmo e fez as suas anotações, né? Quais foram as estratégias que você utilizou? Tentou se aproximar das crianças mais, tentou se aproximar mais dos professores, tentou se aproximar mais da coordenação, da direção, que talvez às vezes a direção e a coordenação acaba te dando mais apoio do que talvez o professor em sala de aula. É para você, é a sua parte, né? Para você descrever o que aconteceu na sua vivência mesmo como estagiário. 4.4, né? Análise dos aprendizados construídos diante dos desafios enfrentados nas atividades vivenciadas. Então, o que vocês tiraram de aprendizagem
desse momento que vocês participaram, né? Do estágio, dos desafios que vocês encontraram. Então, às vezes, assim, quando a gente percebe um professor ele não tão receptível com um estagiário, ou talvez não tão receptível às demandas das crianças, isso influencia na nossa prática, no que a gente quer pensar enquanto professor, né? Então, às vezes, um desafio que a gente possa pensar que é negativo, ele pode ter resultados positivos. Então, se você vê um professor que ele não dá tanta atenção às crianças, ou não ouve tantas demandas, você pode influenciar a sua prática de você fazer o contrário, modificar isso. Então, eu, enquanto estagiária, eu observei tal prática em sala de aula, e para mim, eu quero pensar para a minha vivência de outra forma. Então, tudo a gente pode tirar um aprendizado, né? E é importante isso. Por isso o estágio é tão importante, né, gente? O estágio é muito importante. Autoavaliação e desenvolvimento profissional. Análise das competências docentes construídas ao longo do estágio curricular supervisionado, né? Então, é uma questão agora já um perfil mais profissional, vamos dizer. Primeiro, pensava em você estagiário enquanto vivência e para você enquanto profissional, né? Então, quais são as competências docentes que você construiu ao longo do seu estágio? Às vezes é uma vivência interessante do professor, que é um professor mediador, e você achou interessante. Então, para a sua vivência enquanto praticante, quando você estiver em sala de aula, você quer ser esse professor mediador, é um professor que trabalha com a pedagogia inclusiva, que trabalha com procura diversificar os seus recursos. Então, é isso que vocês podem analisar e colocar aí, né? Que você seja um professor mediador, que esteja atento às demandas das crianças. Eu acho que todas vocês observaram isso. Principalmente, a gente teve um contato aqui, né? Nosso grupinho de encontro online é meio que um grupinho fechado nosso, né? Então, eu acho que eu pude acompanhar um pouquinho desse caminhar de vocês no estágio. E eu percebi, pelo menos para a maioria, foi muito receptivo. E mesmo aquelas pessoas que tiveram desafios de não terem sido tão recebidas tão bem, ou ter tido uma abertura tão bacana, vocês não desistiram. Isso já é a persistência, eu acho que já é uma característica importantíssima. E perseverar, né? Acho que enquanto professora a gente vai precisar perseverar muito. Então, eu acho que essas são características que vocês já desenvolveram e eu consigo identificar. Identificação das suas competências docentes que necessitam de aprimoramento. O que vocês acham que vocês podem melhorar, que vocês perceberam no estágio, que não estava tão bem desenvolvido assim, e que vocês perceberam que é algo que pode melhorar? Eu acho que isso, na verdade, a gente está o tempo todo buscando melhorar, né? Então, pode ser uma questão de conhecimento, às vezes questão metodológica. Você percebeu que trabalha com a questão de vivências e você não conhece muito esse tema. Isso é importante, né? Identificar que talvez as etapas de desenvolvimento das crianças você não conseguiu compreender tão bem, ou a questão de como fazer um planejamento, isso é importante. E eu sei que é difícil, vocês sentiram uma necessidade no plano de aula, perceberam que não é tão fácil fazer um planejamento assim, e talvez seja essa competência que vocês tenham que desenvolver um pouco mais, né? E aí a gente tem aqui a apresentação de ações para o desenvolvimento profissional contínuo após a conclusão do curso de vocês. O que vocês pensam em fazer, se aperfeiçoando, fazer uma pós, né? Estudar um pouco mais, ou já estar em sala de aula e a partir da prática aprimorar o que vocês aprenderam na teoria. Isso é importante, né? Diversificar o aprendizado de vocês, ou talvez não estar tanto em sala de aula, mas em um trabalho mais de RH, por exemplo, isso também pode acontecer, né? Mas pelo visto, acho que a maioria aqui quer ir para a sala de aula mesmo, ou já está em sala de aula, né? Podem ser coisas que a gente pode estar em sala de aula e pensar, eu estou em sala de aula e agora eu quero, depois que eu concluir o meu curso, eu quero mudar de posição, ou às vezes eu quero trabalhar talvez não com educação infantil, eu espero que não, espero que vocês queiram. Mas talvez com educação, ensino fundamental, que vocês perceberam que talvez a pré-escola seja mais de interesse de vocês, né? Enfim, quais ações que vocês, depois que vocês, enquanto profissionais da educação, né, pensam quando concluir o curso de vocês? E aí a gente tem o item 6, reflexões sobre o processo de planejamento e regência. Atuação e interação com o orientador e o supervisor de estágio durante a construção do plano de aula. O professor orientador, insuficiente, regular, bom, excelente, podem ser sinceros, tá? Sinceras.
E com o professor supervisor, como foi essa relação, né? E aí vocês vão botar só um xizinho aqui e marcar. Análise do estagiário sobre o seu desempenho na construção do plano de aula. O que que vocês acham, né? Da escolha do tema, a definição da metodologia, na articulação da metodologia com a avaliação, na definição dos objetos de conhecimento, né? Foi insuficiente, foi regular, foi bom? Faça uma análise sincera, né? Eu acho que é importante. Análise, eu quero que vocês compreendam, assim, eu não vou estar, eu vou ler, sou eu que faço a leitura do relatório de vocês. Eu não vou estar, eu não tenho como, até porque eu não tenho como. O que vocês vão colocar aqui das vivências de vocês são as vivências de vocês. Eu não vou estar corrigindo isso. Eu não posso, a partir do momento do que vocês vivenciaram lá, fazer correções em relação a isso. Eu vou estar avaliando o quê? Vocês preencheram todos os itens. O que vocês preencheram está de acordo com a pergunta, né? Que quer dizer que vocês leram e completaram direitinho. Então, eu não vou estar analisando, se você colocar aqui, se eu colocar insuficiente ou regular, a Isabel pode me tirar ponto, né? Ou não botar concluído. Não é isso, né? Isso são as vivências de vocês, são opiniões pessoais de vocês. Eu não vou estar corrigindo isso, tá bom? Acho que é importante vocês saberem isso. Análise do estagiário sobre o seu desempenho na regência da aula supervisionada, né? Que aí o seu supervisor, ele fez uma análise de vocês, mas qual é a avaliação de vocês? Sobre o que vocês fizeram na regência, né? Dominaram o conteúdo, né? A participação e a colaboração dos alunos foi estimulada, usaram recursos didáticos, aí vocês vão colocar insuficiente, regular, bom ou excelente. Reflexão sobre os impactos da experiência do planejamento e da regência para a sua formação profissional e a construção da sua identidade docente. Olha que pergunta legal, né? O que vocês acharam desse processo de planejar, de fazer o plano de aula e tem noção assim a cada etapa, né? Vocês planejaram a atividade de vocês, depois escreveram, fizeram o plano de aula, depois apresentaram essa aula. Para quem está em sala de aula, pode ser uma coisa comum, né? Mas quem não está, é um desafio, né? É interessante e é um desafio, mas é uma aventura, assim. Eu acho que é um desafio positivo, porque tudo que vocês aprenderam durante o ano todo, né? Durante esses anos na faculdade, esse é o momento. Vocês estão se formando para isso, para estar em sala de aula de alguma forma, para estar planejando, para estar nessa relação com os alunos. Eu acho que é um momento de explosão, assim. Eu, pelo menos, eu confesso para vocês, assim, eu já falei para vocês, eu amo estar em sala de aula. Eu, desde criança, é uma coisa assim. Desde criança, eu queria ser professora. Meu sonho era ser professora, por mais que eu lutei contra esse sonho por muito tempo. Quando eu entrei em sala de aula, que eu olhei assim e vi de verdade, eu não estou falando isso para com todos os problemas que a gente sabe que pode ter em sala de aula, todos os problemas que pode ter na relação professor-aluno, com colegas, com equipe, mas quando eu olhei e vi as paredes da minha sala, quando eu vi as carteiras, as mesas, as cadeiras, é um momento, assim, eu até me emociono, falo para vocês assim, de verdade. Porque foi um momento que eu virei e falei assim: eu sou professora. Porque por mais que você se forme, pega o seu diploma, eu acho que nada supera quando você entra em sala de aula, gente. Principalmente quando você está lidando com crianças. Eu lembro exatamente como eu cheguei. Eu cheguei apavorada e com medo, porque eu sempre trabalhei com adultos. Entrei na sala e a diretora abriu assim, ó, e as crianças estavam sentadas. Essas são as suas crianças. Mas foi um momento assim, sabe, de pensar, poxa, eu consegui, né? Depois de tanta luta, porque eu lutei muito para me formar, e eu sei que vocês também fazem um caminho grande. Várias vezes, às vezes, a gente pensa em desistir. Eu pensei em desistir muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes eu pensei em desistir, muitas, muitas. Aconteceu muita coisa nessa trajetória de vida, assim, sabe? E quando eu entrei em sala de aula, sou muito chorona, gente. Quando eu entrei em sala de aula, eu falei, nossa, que
que felicidade. Então, assim, é, a gente, quando estadia, a gente acho que tem um pedacinho disso, né? Tem uma. Vem uma coisinha assim, fala, ai, vai ser isso, eu vou estar em sala, e aí daqui a pouco vocês vão estar na sala de vocês, com os alunos de vocês. É Posso muito falar, gostoso, gente. aproveitar. Pode, claro, Dani. Então, como eu nunca tinha tido, né, esse contato, quando eu entrei também na sala, aí eu fiquei assim, cara, imagine quando eu estiver com a minha turma, podendo enfeitar, fazer a minha didática do meu Isso jeito, aí. né? E aí no domingo retrasado eu fiz a prova aqui do temporário, né? E aí quando eu sentei lá para fazer a prova, às vezes assim a gente olhando assim pensa que é bobo, né? Mas para a gente que passa por superação, acontece É. várias coisas para poder a gente desistir no caminho. Aí quando eu peguei a prova importante, sabe? Aí eu falei assim, meu Deus, obrigada. Eu tô É quase. isso. É muito bom. É Muito. bom, né, Dai? Ai, a gente vai chorar todo mundo aqui. É muito bom, sim, assim. Quando a gente faz. Por isso que eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos, para todos eles, assim, faça o que você ama, faça o que você quer. Eu sei que nem todo mundo tem oportunidade, mas já que você está fazendo uma faculdade, você está escolhendo qual curso você vai fazer, escolha um curso que você ama, porque é muito gratificante. Eu não vou mentir para vocês, assim, eu falo, tem dias difíceis, eu tô cansada, outubro, acho que vai dando outubro, a gente vai ficando cansada. Mas é muito gostoso você tá indo trabalhar, fazendo o que você ama, o que você gosta. E dá uma emoção, sim, dá. Eu sei que dá. Quando você entrar na sua sala, abrir, quando falar assim, professora Dayana, esses são os alunos da professora Dayana, esses são os alunos da professora Luzia, esses são os alunos da professora Renilza. Eu sei que o Arthur já está em sala de aula, o Arthur, eu acho que também tem um gostinho disso também. Então, assim. É muito bom quando a gente é, pensar assim, poxa, eu estudei esses 4 anos e tem resultado, é isso, né? Então, eu quero muito que vocês estejam todos em sala de aula, muito felizes. Se não estiver feliz, troquem. Educação infantil não me fez feliz, vai para o fundamental. Fundamental não me fez feliz, vai para o EJA. O EJA não me fez feliz, vai para a educação especial, inclusiva. Educação inclusiva não vai para o fundamental 2, sabe? Não estejam nunca tristes onde vocês estão, sabe? Não, não se façam isso. A gente já. Hoje eu estava conversando com uma amiga que ela foi convocada para a PAEI, aqui no Rio de Janeiro tem isso, né? E aí ela foi para uma escola e ela estava conversando comigo. Ela, Isabel, nada contra a pessoa se medicar, nada contra as pessoas. Todas temos problemas, a gente precisa. Mas as pessoas não estavam. Ela falou, todas as pessoas que estavam aqui não estão felizes, né? Umas não queriam estar ali, queriam estar em outro lugar. Porque o município é isso, infelizmente, às vezes a gente não tem como escolher onde a gente vai ficar, né? Aí fica alocado, às vezes, em lugares que você não gosta ou não queria estar. E isso é muito, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Então, esteja, não conseguiu, vai trocando. Esteja onde vocês se sintam bem-vindos, acolhidos. É tão, tão legal a gente encontrar um lugar assim, sabe? Porque a nossa profissão ela é muito bacana, mas a gente precisa de pessoas, precisamos de apoio. É muito bom estar em sala de aula. Eu amo muito, muito, muito mesmo. Eu amo estar com as minhas crianças. Tem dia que eu estou cansada, mas quando eu entro na sala, compensa. Compensa. E quando eu falo das minhas crianças, eu falo de vocês também. É muito bom estar aqui, estar nessa troca com vocês. Essa semana eu recebi uma mensagem tão bacana de uma aluna que ela estava passando por dificuldade. E aí, naquele nosso encontro que a gente falou, eu falei, não sei se vocês estavam, que eu falei daquele curso do Avamac, sobre alfabetização. Aí ela falou, o encontro foi na sexta-feira, ela falou que fez o curso, gente, todinho no sábado e domingo. Todinho, todinho. Ela estava desempregada porque ela conseguiu uma entrevista de emprego para trabalhar numa escola. E aí ela disse que gostou do curso e fez. E o curso é muito legal mesmo, sobre alfabetização, né? E aí, quando ela chegou lá, ela foi entrevistada e ela conseguiu a vaga. E ela me mandou uma mensagem muito linda, me agradecendo, me mandou pela Lu, né?
me agradecendo a sugestão de como ela ficou feliz. Isso, gente, nossa, assim, me deu uma felicidade, sabe? Me deu uma força, dá força pra gente. A gente tem que ajudar, se ajudar todo mundo, né? Então, estejam em sala de aula, mas estejam em sala de aula feliz. Quando eu digo feliz, assim, eu tenho que estar pulando todos os dias, Isabel, não é isso. Mas estejam querendo estar lá, né? Eu acho que isso é o mais importante. E a gente, olha, preenchendo um relatório, a gente chorando, pelo amor de Deus. Vamos lá, imagens dos recursos didáticos utilizados na regência de aula, né? São dos recursos que vocês usaram na regência. Só imagem. Não precisam ser várias, não. Pode ser uma já é suficiente. E agora a avaliação do suporte institucional, também para marcar insuficiente, regular, excelente, né? Apoio da equipe pedagógica da escola lá no seu estágio, orientação, suporte e disponibilidade do professor supervisor. Esse é sobre a escola, tá bom? E aí vocês vão marcar se foi insuficiente, se foi excelente, gestão do tempo de aula, o que vocês acham? Perspectivas e expectativas sobre a sua profissão docente. Acho que a gente falou um monte aqui, né? Análise da visão inicial do estagiário sobre a profissão docente, com as percepções adquiridas após a realização do estágio. Qual é a análise que vocês fazem, sabe? Sobre o nosso campo de atuação. O que vocês perceberam? O que é perceptível para vocês? Percepção do estagiário sobre a sua preparação para a prática docente após a realização do estágio. Esse também é para marcar, né? E aí vocês vão olhar de A a E, né? Totalmente preparados. Vocês se sentem totalmente preparados? Vocês se sentem só preparados, ou pouco preparados, ou despreparados? Eu acho que vocês estão totalmente preparados, na minha humilde opinião. E aí a gente vai para o item 9, que é considerações finais, né? Os aprendizados e contribuições do estágio para a sua formação docente. De que forma vocês acham que esse estágio contribuiu para a formação de vocês? Por exemplo, a Dai já deu um depoimento, né? Que eu acho, e a Luzia também, né? Que gostaram, que vocês se sentiram tão. É tão bom, porque assim, uma coisa é quando a gente está se formando. Renilson, Arthur também sempre fala da prática dele, né? Uma coisa é vocês. A gente está lendo, né? A gente está lendo, está estudando sobre algo. Outra coisa é quando a gente vê na prática. O estágio é isso. A gente vê essa prática. Então, o que vocês viram dessa prática, sabe? Do que vocês aprenderam na faculdade, da profissão que vocês estão se aperfeiçoando, se formando agora, que vocês estão terminando. O que o estágio contribui isso para vocês, né? Eu acho que a principal é vocês se viram em sala de aula, vocês se veem em sala de aula, né? Então, esse momento de formação de vocês contribuiu e como vocês estiveram lá na prática, para vocês se sentirem como professores mesmo. Esse é o lugar de vocês. Acho que essa é a primeira impressão e percepção em relação a isso, né? O que eu vejo todos vocês em sala de aula, com certeza. Então é isso, gente. Eu acho que a gente passou por esse relatório e vocês viram que não é nenhum bicho de sete cabeças, que vocês precisam de informações, né? Muito fechadas em relação a ele, né? E aí eu também tinha pego aqui o outro relatório, que é o contextual, né? E o outro, gente, esse é o de análise. Ué, ele não apareceu aqui? Tá aqui, né? Oh, já tá aqui comigo, meu Deus. Eu fiz esse aqui. Não é esse. Relatório de análise. Qual foi que eu peguei? Cadê? Foi esse. E o outro é o contextual, para a gente poder dar uma olhada nele também. Para a gente poder, quem ainda não preencheu. Eu estou aqui no ambiente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu peguei todos. Eu acho que eu peguei todos, né? Ele é da nossa unidade 5, gente. É. O do contextual, acho que quem não preencheu é o Felipe, mas se o Felipe precisar de ajuda. Então, a gente vai ter aqui, ó, na unidade 6, o meu ambiente é diferente de vocês, tá?
E aí depois, no próximo encontro, eu pensei da gente pegar o relatório, as fichas, né, de comprovação. Mas caso vocês ainda tenham alguma dúvida, fala, professora, eu estou com dúvida ainda, a gente volta no relatório, não tem problema nenhum, tá? É, mas eu acho que deu, né, gente? Eu acho que deu para ter uma ideia do que tem que preencher e não é nada não é nada assim tão difícil nesse sentido, né? Então é isso.